Então fala galera, estamos recebendo aqui o sanfoneiro Lucas Viotti nesse podcast. Sejam bem-vindos e vamos embora. E aí, Lucas? Tudo bem, Jorginho? Tudo bem, meu velho? Prazer Você? imenso, viu? Coisa maravilhosa. Tô louco falar assim no câmera. Pô, então, aqui vai ser uma conversa sobre sanfona, sobre tudo relacionado. E tem tanta coisa pra gente falar sobre isso, É né? porque tem para falar muita coisa, Pô, né, já. porque se a gente pegar, a gente passa 2 dias, 48 horas falando. Mas, eu queria perguntar como que foi que você começou na sanfona, com quantos anos? Bom, eu comecei no forró muito novo. Minha mãe era sanfoneira, mas ela faleceu, eu tinha 13 anos. E e eu comecei no forró como zabumbeiro. Eu era zabumbeiro do Baião Caçula. E aí quando o nosso sanfoneiro, saiu do trio, né, porque teve uma desavença com a namorada na época e tudo. E eu já estava viajando, tocando, amando fazer o forró e tudo, eu falei: "Eu vou aprender isso". E na época eu lembro de ter visto uns sanfoneiros novos tocando, assim, despontando, muito bons, eu falei: "Por que que eles eram mais novos que eu", falei: "Por que se ele consegue eu não consigo?". Então, e foi aí que eu comecei a estudar a sanfona mesmo, a fundo. Quantos anos você tinha? Eu eu quando eu comecei a tocar zabumba eu tinha 17 anos, 16 anos, 17. Fui aprender a sanfona já mais tarde, com 20, 21 que eu comecei a aprender sanfona. Meu primeiro instrumento foi zabumba também. Foi, né? Elas foram os primeiros viagens, um sanfoneiro chamado Dica de Monteiro, lá de São Paulo, bicho paraibano, canta igualzinho o Flávio José, e comecei no zabumba também. E olhando e aprendendo, né, porque o bicho era forrozeiro mesmo, de pé de serra. Exato. Então, eu sei que você tinha uma banda das antigas que é muito respeitada até hoje, né, que era o Baião O Caçula. Baião Caçula. E foi novinho nessa época também que você entrou. Eu lembro de ter visto algumas fotos, você novinho, novinho. Foi, eu dentro do forró de Belo Horizonte, eu fui precursor de algumas coisas, a gente fazia a Rádio Santé FM, que foi a primeira rádio comunitária de Belo Horizonte, e isso no auge, antes um pouco do Fala Mansa estourar, a gente já tinha essa rádio comunitária que chegou até a incomodar as rádios, comerciais da época, e enfim, eu era colecionador de discos, eu era pesquisador mesmo, eu adorava, era amante mesmo do forró desde novo, porque meu irmão me levou para o forró, meu irmão era mais velho que eu, 7 anos, e eu com 16 anos estava no forró, entrando com ele, escondido, bem no início do forró de Belo Horizonte. Então, nessa época eu já colecionava disco, já tinha a coleção do Gonzagão todinha, tudo do Dominguinhos, era muito pesquisador. Então, foi uma paixão, né, eu fiquei apaixonado demais por aquilo. Aí depois formamos o Baião Caçula, que na verdade é uma música do Margenal Filho, né, que é um choro, meio choro baião. E remetia para o Baião Caçula, porque a gente era tudo novinhos, caçula do forró, né. Eu participei do segundo festival de forró aqui de Itaúnas, na época que Itaúnas intercalava, né, o Bar Forró era ali, aí depois no outro dia o festival acontecia no Buraco Tatu, era intercalado o festival entre as 2 casas, era muito legal. Você falou o segundo ano foi o quê? Em 2001, 2002, uma coisa assim? Eu acho que é 2002, se não me engano, 2002. se não me engano. Pô, irado, No nosso ano tinha até Maria Naidar, que eu acho que ganhou, participando. participando e ganhando com a banda Caruá. E a gente foi o único trio, naquela época era só banda. Não existia trio, trio era só dos coroa, dos velhos. Então, por que que foi, legal assim? Porque foi o primeiro trio de jovens, sabe, tocando sanfona, zabumba e triângulo. Tinha banda sem sanfona participando nessa época? Tinha muita banda de violão. Era muito comum, era muito normal ter banda só com violão, zabumba, triângulo e baixo, guitarra. Até porque tinha também o daqui de Itaúnas, o Chama-Chuva, que não aquela gravação que se ficou tão famosa, não tinha sanfona, né. Não, não, era uma zabumba bem na cara, marcada, né, do Dio. Tu tu Ô velho, e quais são os seus eu já posso imaginar, mas quais são os seus sanfoneiros que você gosta bastante de ouvir, Da velha guarda? da velha guarda? Ah, da velha guarda assim, o Dominguinhos, né, o pai de todos, eu Eu acho que imaginei que você esse Dominguinhos eu acho que é unânime, né, entre todos os sanfoneiros, assim, dessa pra nova mim também. geração. E Luiz Gonzaga, porque com o tempo eu fui aprendendo que Luiz Gonzaga não era só aquela simplicidade, tem toda aquela história do Luiz Gonzaga, é o animador do baile. Se você toca um monte de Dominguinhos lindo, maravilhoso na sanfona, mas quando você toca Luiz Gonzaga, todo mundo dança. E eu tô falando Luiz Gonzaga as coisas conhecidas só não, Luiz Gonzaga tem um cancioneiro gigante,
enorme, e aquelas músicas de baile do Luiz Gonzaga são só a coisa mais dançante que você pode tocar. É tipo feijão sem bicho. Tocou Luiz Gonzaga, todo mundo gosta. Tanto os forrozeiros quanto um público leigo que não frequenta forró. É muito bem aceito, né? A Não, linguagem. assim, a gente tem um episódio aqui, é o episódio 1, falando sobre Luiz Gonzaga. Vou deixar aqui o link aqui, vale a pena conferir também. Luiz Gonzaga é maravilhoso, né? Você vai fazer um show num lugar que a galera não é tão forrozeira, pode tocar Luiz Gonzaga, Asa Branca, Vida de um Viajante, não erra não. Não. Eu queria entrar um pouco no assunto de falar do forró na Europa também. Sim. E como é que foi para você? Você morou um tempo lá, não sei se mora ainda, se já veio para cá. Tô vendo que você está um bom tempo aqui Sim, no sim. Brasil. Eu morei na Itália e depois morei em Portugal. E eu fui no intuito de trabalhar com sanfona, porque eu fazia captação de sanfona, ainda faço, né, mas com menos frequência que antes. E fui para a Itália para trabalhar com isso, tentar trabalhar. Cheguei lá, pandemia, logo que eu cheguei. Então mudou todo o rumo, mudou toda a minha história. Durante 5 anos, por causa da pandemia, fui trabalhar com outras coisas, esqueci um pouco da música. E aí toquei, tocava, comecei a tocar em baile lá em Lisboa, assim que voltou da pandemia. E e e eu acho que eu fui num momento errado, porque antes da pandemia era uma febre o forró na Europa, como todos você sabe, que era uma É, febre, sim. qualquer lugar. E era barato, né, para viajar pelas Não low dava cost, avião, então um contratante da Alemanha era muito tranquilo para ele pagar um trio inteiro para ir para a Alemanha tocar e voltar a Lisboa e tudo. Mas eu tive esse azar de chegar no momento errado, onde as coisas ficaram mais caras, mais difíceis, mas mesmo assim eu ainda toquei na Espanha, toquei na Alemanha, toquei na Suíça, ah, toquei em muito lugar. Em Portugal, você muito, fez muito, outros festivais. som além do forró? Eu tocava em restaurante também, onde eu tocava, música instrumental, bossa nova, chorinho, cheguei a tocar muito chorinho lá. Nossa, irado. É. Mas assim, como eu fui com família, não tinha como dedicar totalmente à música, eu fui deixando de lado, porque tinha que trabalhar fichado na empresa e não tinha muito tempo, já chegava cansado. Você foi conhecer os lugares da sanfona, a fábrica da Scandale? Fui. Fui, fiz grandes amigos lá, o Carlo Borsini, que foi um grande amigo que sempre mexia na minha sanfona. Visitei a casa pessoal dele, Na fiquei Itália? na Itália, ficava na casa dele mesmo em Numana, que fica próximo a Castelfidardo. Visitei todas as fábricas, assim, até hoje converso muito com ele. Então, aquilo ali foi mágico, você conhecer de onde vem as sanfonas, as melhores sanfonas Nossa, do também. mundo, a forma que eles fazem, né. Eu não acabei ainda não fazendo isso, mas toda vez que rola uma turnê eu falo: "Pô, essa semana aqui eu vou tirar pra ir na Itália, pra procurar fazer esse garimpo mesmo sem estar querendo comprar uma nova sanfona, mas Sim. vai ser Não, uma vale coisa a pena, emocionante". você pode Não consegui ainda. conhecer, é muito fácil de conhecer todas as fábricas lá. A fábrica da Bulgária é a mesma que faz a Juliette, é a mesma que faz A Magnum, várias sanfonas, não 07, sabia. e a Scandale também tem a fábrica deles. E eu cheguei a ter contato com esses donos de fábrica tudo, que eu procurei emprego, procurei trabalho lá. Ah, entendi, pra fazer os trampos, né, de sanfona, É, de afinação, eles foram muito simpáticos comigo, falaram: "Ah, mas o é, momento é ruim, é pandemia, tudo parado, pandemia, guerra. guerra", aí foi complicando. Aí eu voltei, 5 anos Você voltou depois. agora, nossa, 5 Voltei anos. 5 anos depois, Pensei que tinha passado uns 8 meses, 1 ano. é. Realmente tempo voa. Fiz Quais os lugares ou algum festival que você lembra que você participou lá? eu acho que o melhor que eu participei foi o Baú em Lisboa, que eu toquei com o Nicolas Krasik, Nossa, que sensacional da estava Lisboa. Nicolas Krasik, grande músico, eu fiz a produção do show dele todo, ele foi sozinho, e eu arranjei o show dele todo, assim, ensaiei com a banda, ele chegou praticamente tocando. Nós fizemos um ensaio 2 horas antes do show, e o show foi lindo, foi muito bonito. Quem foi o time lá? Foi o Dudu Martins no triângulo, Ah, irado. eu fiz sanfona, o zabumbeiro foi um zabumbeiro lá de Londres, que eu esqueci o nome dele, gente. Matheus? É, o Matheus, um baixista também lá de Lisboa, maravilhoso. Enfim, foi lindo, esse dia estava muito, muito cheio, tem até umas imagens de drone, assim, Ah, no eu meu vi, eu Instagram. E acompanhei foi sim. lindo esse show, foi maravilhoso. Acho que foi o mais marcante pra mim nesse festival. Devia ter umas 2.000 pessoas, assim, Nossa, é no o na Baião, fábrica Braço de Prata. tô ligado lá, o Baião Lisboa tá bombando bastante mesmo. Esse ano vou tentar ir. Alô Henrique, tô chegando, hein. Ah, tem um outro festival que eu vi que você tocou também, do Forró Camp da Toquei Forró da Quente Sara. da Sara.
Pô, muito na legal também esse Alemanha. festeval, velho. Esse conceito eu Muito acho legal pra legal, caramba. muito legal. E fiquei lá quase uma semana. É, dura geralmente ela faz com 2 finais de semana, né. Ela Sim, fez assim também nesse ano? fez no verão, né, e foi engraçado que eu falei: "Ah, é verão, né, agosto, eu não vou levar blusa de frio não", que cheguei lá na Alemanha passando mais frio do que se eu tivesse aqui no inverno. Pode crer. Pô, irado, velho. Bom conversar um pouquinho com você. Manda um salve aí pra galera, fala o que você quiser, que a gente já Ó, vai galera, um prazer imenso estar aqui com o Jorginho. Jorginho é um grande amigo, uma pessoa do bem, que eu adoro, papo bom, cara do bem, e tá fazendo esse trabalho maravilhoso com o podcast, e eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Tô aí de volta, doido para tocar forró. Então, me sigam aí na rede social, que é lucasviotti01, aqui no Instagram. Ok? Um abraço para vocês todos. Muito obrigado. Então é isso aí, minha gente. Até o próximo episódio. Beijão no coração de todos. Não Beijo. deixe de curtir, comentar e seguir o canal e ativar o sininho. Até a próxima. Valeu, Até a meu brother. próxima. Obrigado. É você.